Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você que está ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. É um dos últimos Ave Mais com o Acorda Vascaínos, que agora vai passar para o canal 1, o Atenção Vascaínos. Todo dia de manhã a gente vai estar no AV. O Ave Mais vai virar um canal de cortes, você que sempre nos cobrou isso. A gente vai ter um canal de cortes com as melhores passagens nossas em todos os programas, em todos os momentos, as melhores entrevistas, tudo você vai ter aqui no Ave Mais, enfim, fazendo um sonho virar realidade. Mas o Acorda não vai embora, não. Esse espaço consolidado de bate-papo, de conversa com o torcedor cruzmaltino. Mas vou me despedir falando da volta do Vasco ao Campeonato Brasileiro. Tem jogo logo mais, o Vasco enfrenta o Botafogo, um jogo muito importante, porque marca a volta do Vasco e marca a volta da esperança do seu torcedor. O Vasco faz hoje 30 dias que não joga. O último jogo foi contra o São Paulo e uma boa impressão deixou. No entanto, o planejamento passou por algumas fases agudas, difíceis, com falta de contratações, jogadores efetivos, principalmente para o ataque, a questão da falta de jogos. O único jogo que seria jogado acabou sendo cancelado contra os uruguaios do Montevideo Wanderers, mas Fernando Diniz teve 30 dias para treinar, recuperar todo mundo, botar todo mundo em forma, recuperar também a energia, combustível no tanque, todo mundo com o tanque cheio, e a expectativa é que o Vasco consiga fazer um bom segundo semestre. A gente está no momento na 13ª posição no Campeonato Brasileiro, na repescagem na Sul-Americana e nas oitavas de final da Copa do Brasil. Todo mundo está bem ou mal envolvido. Nosso adversário de hoje, o Botafogo, é um adversário difícil, um adversário duro, atual campeão do Brasil, atual campeão da Copa Libertadores da América, mas que nós vencemos esse ano. Conseguimos vencer por 1-0, gol do Pablo Verratti. É claro que a história mudou, o Botafogo já mudou de técnico mais uma vez, não vai ter hoje seu técnico contratado, o filho de Carlo Ancelotti, mais uma das surpresas do dono do Botafogo, John Textor. Vai ter Cláudio Caçapa, mas tem um time bastante competitivo. É praticamente o time do Botafogo que jogou o Mundial, porque o Botafogo tem John, o Botafogo tem Vitinho, tem Alexander Barbosa, tem Alex Telles, tem Gregory, tem Marlon Freitas, tem Savarino, tem, enfim, os mesmos jogadores, tirando aí o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus, claro, esse muito importante, mas é um jogo difícil para o Vasco, num local onde o Vasco não prospera. Brasília não tem dado ao Vasco muita felicidade, principalmente em campeonatos brasileiros. O Vasco nunca venceu na Série A do Campeonato Brasileiro no Mané Garrincha. Mas é claro que a culpa não é do estádio, não é de Brasília. A culpa é do Vasco. E o Vasco precisa hoje ter uma vitória importante para dar um salto, para inserir o Vasco numa turma que o Vasco parece a cada dia estar mais distante. Nesse período de 30 dias, a minha preocupação foi quanto a peças de reposição, a jogadores, um elenco mais robusto, um elenco mais forte, um elenco com 16, 17 titulares, mas não pintou. No entanto, o Vasco recebe 3 reforços. Sim, porque eu considero 3 reforços. GB, um menino que ia para o Fenerbahçe, acabou não indo por conta de um problema no joelho, que ele não acusa, mas o exame acusa, mas ele é um estranho caso de jogador que joga, mesmo com uma lesão no joelho, em condição de jogar normalmente. Pode ser um jogador interessante, jogador leve, de qualidade, de bom passe, centroavante mais clássico, a lá Evair, digamos assim, sem comparação. E ganhamos 2 ótimas opções. Eu tenho muita expectativa e fico muito feliz pelo retorno de jogadores que se lesionam. Futebol é um esporte muito curto para que os jogadores fiquem tanto tempo no estaleiro. Essa semana fiquei muito triste com a situação do Adson, novamente no estaleiro, mas a gente tem aí uma contrapartida com as voltas de Estrela e de David. 2 jogadores que operaram no ano passado, praticamente aí 10 meses fora, e voltam bem. E a gente reza muito que voltem bem mesmo, porque serão 2 excelentes reforços, principalmente o David, jogador que foi o vice-artilheiro do Vasco no ano passado, mesmo com a lesão em agosto, setembro, diante do Cruzeiro. Jogador de muita força, jogador de muita resistência a pancadas e um jogador de ótima finalização, de boa
linguagem com o gol, e acho que é um jogador que pode ajudar demais, principalmente na entrada ali junto com o Pablo Verratti, ou até mesmo substituindo o Pablo Verratti. Não esperemos dele desenvoltura, correria, porque é um jogador que está parado há muito tempo. E da mesma forma o Estrela, que dependendo do desempenho pode ser uma excelente reserva para o Felipe Coutinho. O Vasco estava querendo um jovem, um jogador para a posição, por que não aproveitar o Estrela? Eu tenho preocupações com o jogo do Botafogo, porque o Botafogo é um grande adversário, mas tenho esperança pelo tempo que ficamos parados, pelo tempo que usamos para treinar, apesar de não termos jogos, mas tenho esperança. A minha grande preocupação é na terça-feira, porque a Sul-Americana é tiro curto. A Sul-Americana são 2 jogos, 15 e 22, e o Vasco precisa dar resultado. Precisa conseguir pelo menos trazer de Quito na terça-feira com as adversidades de um time bom, que é o Independente Del Valle, um time que vem de Libertadores, tudo bem que na repescagem não foi tão bem na primeira fase, joga na altitude, joga num estádio onde ele está muito mais acostumado, o Estádio Olímpico Atahualpa. Então é um adversário que vai ser muito complicado. E o Vasco precisa fazer um resultado lá sem ter peças que eu acho fundamentais para dar ao Independente Del Valle também um incômodo. Contra-ataque, força de contra-ataque. O Vasco já jogou na altitude esse ano contra o Melgar, conseguiu até abrir um bom 3-1, um Melgar muito fraco, que não é o Independente Del Valle, mas mesmo assim cedeu um empate no final, sentiu muita altitude. E acho que isso é uma preocupação, apesar de um time mais bem condicionado fisicamente, mas um time que não tem alternativas táticas, pela falta de jogadores de velocidade. Mas não tem jeito, não adianta reclamar, não achar ruim, porque são esses que vão jogar, são esses que vão estar nas 2 partidas contra o Independente Del Valle, que é um jogo que, se o Vasco passar também, aí eu passo a acreditar muito até no título, coisa que tenho dito, inclusive, nas minhas participações no canal. Eu acho que o Vasco vai ser campeão de alguma coisa esse ano. Alguma coisa me diz, é um pouco do feeling. O Vasco mantém uma espinha dorsal, renova bem com o Léo Jardim, renova bem com o Felipe Coutinho, permanece com o Ryan, já tinha renovado com o Verratti, manteve aí essa espinha fundamental, traz o Thiago Mendes, que não vai jogar esses jogos, mas vai ajudar muito no Campeonato Brasileiro. Para quem é descrente, eu não sou, mesmo que a gente não tenha visto o Thiago Mendes jogando nesses últimos meses, mas é um jogador de boa qualidade e a gente vê pelo interesse dos outros. Porque se os outros se interessam é porque ele tinha alguma qualidade. Há 2 anos o Flamengo quis, o São Paulo quis esse ano, o Atlético Mineiro também sondou, e o Vasco busca muito por conta do Fernando Diniz. Então eu tenho com o Thiago Mendes a esperança de que o Vasco possa ter uma espinha dorsal ainda mais valorizada. Ainda tem uma desconfiança em relação ao João Vitor, mas acho que o Vasco consegue. Acho que o Vasco consegue levar bem num mês que é fundamental, porque são 8 jogos aí grandes, jogos em que o Vasco vai precisar vencer. Tem aí o Campeonato Brasileiro com o Botafogo, depois com o Grêmio, depois com o Internacional, Grêmio em casa e Inter fora de casa. Tem a Copa do Brasil, a estreia nas oitavas no dia 30 contra o CSA em Maceió, jogo dificílimo. O CSA tem feito bons jogos, é um adversário perigoso dentro da capital alagoana, e tem os 2 jogos da Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Passando aí dessas agruras, passando dessas dificuldades, conseguindo um bom resultado em Maceió, conseguindo a classificação na Sul-Americana e somando pontos, eu acredito muito. Eu acho que esses jogos de julho serão fundamentais para a gente ter um balizamento para o restante da temporada. Acreditando muito no nosso grande craque, que é o Fernando Diniz, que ele possa dar conjunto a esse time, que a preparação física possa ter preparado bem esse grupo para a gente conseguir ter um caminho de paz, um caminho melhor em 2025. É a nossa hora. A gente merece isso, a gente está precisando disso. A gente sofre muito com o Vasco, a gente prefere e precisa ter um pouco desse carinho, desse alento por parte desse clube que tem dado tão pouco nos últimos muitos anos ao seu torcedor. Que a gente tenha um início bom desse segundo semestre. Que Nossa Senhora das Vitórias abençoe o Vasco para a gente conseguir ter esses próximos 6 meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e até o dia 21 de dezembro, bons resultados, tá bom? Grande abraço, daqui a pouco tem um esquenta, eu vou estar junto no canal Atenção Vascaínos com o Emerson Rocha. Tchau.